Olá, gente, bom dia. Vamos conversar hoje com a Alma Rod, segunda-feira, e 11 horas. Isso vai ser assistido em vários horários, esse é o horário que nós vamos iniciar. E o pessoal entrando aqui. O final de semana foi bem interessante, muitas posições, muita coisa acontecendo. Semana começando aqui com, deixa eu pegar aqui a Alma. Pode Você pode entrar para a live conosco. Cláudia, tudo bom? Felipe, Darcy, Sônia. Alma entrou rapidinho. Olá, Vai Alma. entrar? Tudo... Oi, tudo bem? Deixa eu colocar aqui, ajustar um pouquinho para as pessoas verem a gente no centro da imagem. Não sei se aqui tá bom. Estou te vendo bem, inclusive com uma luz bonita aí. Você está em São Paulo ou não? Não, tô em Biúna, se você quiser ver coisa bem bonita aqui. Que delícia. É, sim. Que... Essa é a beleza LED que vem de cima, literalmente, né? não... Achei melhor ficar aqui fora do que... Porque dentro de casa, assim, a gente só contribui com as nossas olheiras, né? Então, a luz eu, eu, é boa eu aqui. mesmo, que aqui não tem graça. Você vou te mostrar aqui, ó, esse Não, ó, não tem problema. A graça é... meio triste. Não, mas assim, a vista de cima, eu sempre gostei de ir no alto. Eu não gosto de morar em apartamento. Tem Hum. uma sensação meio, não sei se você já está gravando, não Tá sei se gravando, tem tá uma gravando. sensação meio estranha. E, né, assim, não gosto da sensação que tem alguém pisando em cima da minha cabeça e eu estou pisando em cima de alguém, sabe assim? Sim. Eu estava É, com aquele indígena, aquele líder indígena, o David Copenau, ah, e eu, no centro de Vila Olímpia, assim, centro de São Paulo, ele olhou e falou assim, não sei se esse povo da cidade gosta de morar que nem milho, né? é, é uma coisa assim, Porque é meio bem, eu achei ótimo. estratificado, né? É, Ele está certíssimo. tudo empilhadinho, um depois do outro, tudo apertadinho, não É. é? Uma imagem do prédio como milho, eu achei muito divertido. É, ele fez uma boa metáfora aí, né? Sim. Então, e eu não sei, as outras pessoas vão, de propósito, assim, você vai me fazer pergunta, como é que é? Só a gente vai vendo. Acho que para começar, assim, inicialmente, acho que um minutinho aí, dois, para você se É, apresentar, da onde você fala, o que você estudou, o que você trabalha, assim, para a gente entender um pouquinho da onde vem o seu olhar. E aí, depois disso, acho que se você tiver, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre como é que o olhar contemporâneo está chegando na sua vida, como é que ele está. é, E aí, se sim. você tiver, eu acho que é um espaço também para a gente poder, muitas vezes nas aulas surgem questões, né, e que a gente não consegue endereçar. Então, se você tiver alguma pergunta específica que você queira fazer para a gente poder trocar mais livremente, assim como eu fiz Ah, com a tá. Ana, onde ela falou a arte contemporânea rompe com a estética, isso é difícil para eu responder na aula, né? Então, É. aí a gente pode trocar aqui Aliás, é bem difícil de responder sempre, né? Sim. dentro ou fora da aula é difícil. Desculpa, não tô te subestimando, muito pelo contrário, mas assim, Claro, claro. é, não sei se eu já vou. é, Aí daqui a pouco, esperar se vai entrar mais gente, é isso que você vai dar Não, acho uns que já minutinhos, né? começa, porque tem Então muita tá. tem a Assim, gravação, entra pouca gente ao vivo e depois as pessoas vêm no próprio tempo a gravação, então a não. gente já segue. Então, primeiro que assim, foi até engraçado, assim, eu vou começar falando sobre. ah, eu tava, não que eu não preste atenção, mas eu sou, por natureza, uma pessoa bastante dispersa, né, desligada. E aí, e pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E as suas aulas não são exatamente uma coisa que fazem a gente focar. Na verdade, parece que é uma explosão assim mental. E para quem já tende a ter várias coisas ao mesmo tempo na cabeça, aí eu falei assim: ah, vocês gostariam de participar de live? Eu disse, claro que eu gostaria de participar de live, mas eu não tinha naquele instante a compreensão de que era comigo.
Aí eu até disse, nossa. Aí eu falei para a menina, mas sou eu o objetivo? Então, então tá, né? Vamos lá. Porque já dei muita palestra na minha vida, mas eu sou veterinária, né? Eu sou médica veterinária. Tem até uma coisa engraçada, coincidência não existe, né? Ou eu, eu dei aula na USP. Então, durante um tempo, eu fui contemporânea do Luiz Carlos, que é de outra turma, que você Ah, sim. já entrevistou. É. Então, assim, eu conheço o Lu de grande tempo. Daí eu falei assim, nossa, que coincidência, né? E, e eu fiz uma trajetória meio não convencional, assim, eu venho da formação técnica, assim, eu sou patologista clínica, né, que significa que eu mexo com exames, eu tive a questão formal de ser professora, docente na USP durante 6 anos, aí eu fui dei aula no interior durante um pouco de tempo, assim, em São José do Rio Preto, aí voltei para São Paulo, e eu sempre trabalhei, nas teses eu trabalhei com serpentes, então eu tenho uma formação meio nada ortodoxa, né? Assim, meus pais eram cientistas, minha mãe é viva ainda. Eu fui nascida e criada dentro do Instituto Butantan, então eu sempre fui aquele ser meio completamente fora da curva, né? Então, assim, fiz colégio americano, então já é esquisito, e fiz colégio americano naquela forma de, assim, porque quando meus pais eram. Quando eu era pequena, eu tinha 6 anos de idade, meus pais tiveram um, um, foram passar 2 anos no Smithsonian. Olha só que Então, história que é, interessante. então assim, nada na minha vida parece que você está falando de ou que eu sou um grande pescador, assim, que vou te contar um monte de. Mas, assim, nunca tive uma vida. Não morava numa rua normal, não estudei num colégio normal, né? Porque eu fui alfabetizada nos Estados Unidos. Então, você fica com aquele. Eu brinco que aquele. O Mundo no Museu, sabe aquela comédia lá, Sim. que passa no Smithsonian? Porque uma coisa que as pessoas não sabem é que atrás das exibições, né, existem os laboratórios. Então, não sei se hoje, com a expansão do Smithsonian, mas assim, meus pais trabalhavam e eu fui alfabetizada nos Estados Unidos. Então, a gente morou em Arlington e os meus pais trabalhavam no Smithsonian. Então, a gente estava lá em 66, 67, 68. 68 teve aquela grande. Então, assim, com uma idade pequena, eu fui exposta a coisas que às vezes nem o adulto é exposto, né? Sim, Então, sim. e a gente ficava brincando, correndo pelo museu à noite, porque meus pais trabalhavam até tarde. Então, aquele mundo no museu, eu lembro até hoje que tinha uma coisa que hoje está super. Mas eu tinha 6 para 7 anos, sei lá, 7, né, e tinha uma cabeça de daqueles como é que chama? Head shrinkers, aquelas tribos que encolhem as cabeças, sabe assim? E aí eles fizeram, porque o Smithsonian era aquela coisa, sempre foi uma coisa interativa, né? Aí você apertava um botãozinho e aquela cabeça encolhida lá falava. Nossa, eu tive sonhos pedagianos na minha vida. Como é que Tinha coisas foi? belíssimas. Então, assim, então eu sempre fui uma veterinária com uma cara de aluna da ECA, né? Então, assim, aí fui fazer. Minha primeira opção era veterinária, minha segunda opção era história. Então, e com essa coisa, assim, em casa sempre tinha índio, meus pais eram. Meu pai ia para a Amazônia, então, assim, não tive uma formação nem dentro de casa, nem fora de casa, padrão. Eu não sei se. Tem um monte de coisa de índio em casa, a gente chegava em casa, às vezes, quando a gente era pequeno, ou depois, aí tinha índios, principalmente os carajás, que meu pai tinha bastante contato, porque eles saíam meu pai saía em expedição, ia para a Amazônia, então a gente teve exposição
há várias formas de arte e as várias formas de pensamento em casa. É bom, é. Só que a gente, assim, essa questão de focar. E aí meu pai pintava, meu pai era bem mais velho, meu pai teria, ele era de 1912, então assim, meu pai tem quadros, a minha avó pintava, eu tenho, até tenho uns quadros assim, que eu queria ter achado um deles que a gente está reformulando aqui a casa, mas assim, então meu pai pintava, daí parou de pintar, minha mãe pintou durante um certo tempo, mas a minha avó pintava, então assim, essa questão de, não como expressão de, mas meu pai morou na Europa, foi criado na Europa, era belga. Era uma pessoa, essa geração pintava como uma educação, como bons modos, assim, né? Como uma educação básica, pintar, tocar piano, não é? Então, e o papai, como eles, assim, a família depois perdeu tudo, mas assim, passou por duas guerras, né? Então, meu pai estaria na faixa do, talvez, que seriam meus avós, talvez os bisavós de vocês, né? Assim, Bisavó, mas eles, 12, eu acho. então, essa faixa, porque ele era bem mais velho que minha mãe, né? Ele tinha quase 18 anos a mais que a mamãe. Minha mãe ainda é viva, tem 93. Olha só. E assim, os dois especialistas em cobras, aí o que seu pai faz? Sabe assim, não dá para ter uma conversa normal. Né? Enquanto Onde a você mora? escola, né? Dentro do Instituto Butantan. O que seu pai faz? Ah, trabalha com cobra venenosa. Sua mãe também. Quer dizer, você fala isso para uma pessoa, assim, pronto. Ah, vai mentir para outro canto. Ah, não sei o quê. Ah, tem índio em casa. Não, ninguém tem índio em casa. Não, a gente tem. E na época, os indígenas, como eles tiveram bastante contato, porque o que acontecia? O Brasil, da década de 40, da década de 50, assim, os caras iam para a Amazônia e tinha que abrir. Então, assim, ou você tinha um bom contato, ou você tinha uma boa interação. Então, assim. E também vivi uma época política estranha, porque meu pai nunca conversou com a gente como se a gente fosse criança, né? Nem minha mãe. Isso é Então, assim, na década de 70, meu pai falava coisas que ninguém falava. No meu colégio, a gente viveu coisas assim. Eu não sei qual que é o grau de censura das nossas lives, mas assim, eu lembro muito impactadamente assim, que naquela década, assim, você ser ambientalista te dava uma questão de ser fechado no DOI-COI, né? No DOPS. mesmo. Então, era proibido ser ambientalista no Brasil. Só podia, se você fosse ambientalista, você era comunista, né? Ou uma pessoa definitivamente de esquerda. E, assim, loucamente, por que a gente está falando assim da questão contemporânea? Eu tentei me enfiar em vários moldes na minha vida, sabe? Mas no final das contas é que, assim, não tem molde. Então, eu tive uma educação de arte formal, mas assim, não dá para encaixar no molde. Então, enxergar o contemporâneo é muito além de. A arte contemporânea é muito além da questão da arte em si, né? É uma questão de enfrentar o pensamento atual. E não escapar por um tempo idílico que, eu gostaria de ter nascido nessa época. Já fiz isso, né? Assim, por ser uma pessoa sempre acima do peso, fora do padrão, também padrão estético, assim, não encaixava em nada, né, João? Assim, e aí, o que a gente viveu na década de 70? Eu com 10, 12, até os meus 18, 17, 18 anos, eu acompanhava uma família que questionava, que te mandava pensar, né? Que te falava, olha, tá todo mundo pensando na Copa do Mundo, não que a gente fosse contra o futebol, né? Mas assim, tá acontecendo essas atrocidades no nosso país, e o que sai no jornal é o oposto. E eu lembro que culminou que a gente era pequeno, no colégio americano, né? Que a gente tinha bastante acesso
outras informações, talvez não tão... E aí morreu um cara, morreu o pai de uma contemporânea. E eu acho que ele era jornalista, ele tinha algum envolvimento com jornalismo. E aí a manchete, isso me impactou para o resto da vida, assim, que dá vontade de pegar aqueles pequenos momentos em que você que é divulgado, que é também o que é divulgado do contemporâneo, né, João? Sim. Que é divulgado, a gente, Acho que é um de ótimo novo, ponto. eu estou vivendo a mesma sensação de que existem duas verdades, existem dois, e que na verdade a gente não sabe mais o que é real, né? E aí, assim, a manchete, assim, morreu, fulano de tal. Cheguei na escola, a menina de luto mesmo. Era uma adolescente vestida de preto, eu tenho essa imagem até hoje. E a manchete era que ele tinha morrido de acidente cardíaco. Você pode até dizer que sim, porque ele tomou 3 balas no coração. Então, assim, essa questão de voltar a estudar arte é porque eu tô assim, no momento que eu tive que fechar meu negócio, fali, passei por um... Mas eu O não vou que te que era isso? falar disso de uma maneira assim, é, praticamente falei. Eu tinha um laboratório veterinário, né? E de análise, hemograma, né, exames oficiais, né, que é um grande problema, que assim, como é que se trabalhar com o governo, você tem um negócio meio estressante. E aí, na pandemia, eu tive câncer. Então, assim, ou eu focava como eu estava focando há 20 anos no negócio, ou eu focava em mim. E aí, esse processo foi um processo de não tanto autoconhecimento, mas autorreconhecimento. Que daí aquela alma que não pintava, não desenhava, praticamente não estava lendo nada que não fosse técnico. Eu mudei para cá, né? Porque o médico mandou eu mudar para Ibiúna e ficar o mais isolada possível. E aí parece que eu não conseguia mais colocar, sabe, o sapato apertado. Sim. Que era aquela pessoa que não estava mais. A gente ia para o Rio de Janeiro quando era jovem, porque tinha exposição que só ia para o Rio de Janeiro. Eu tenho uma amiga que teve uma carreira mais artística, assim, e ela chegou a expor no Espaço Laje. Então, assim, tinha coisas que ela queria ver, então ela foi muito importante nessa entrar a contemporaneidade na minha vida, né? Que a gente, com 20 e pouco anos, a gente entrava num ônibus, leito, de mochila, acordava no Rio, porque aquela exposição não ia vir para São Paulo, né? Então, aquela alma estava morta, quase assim, em coma, não sei quantos anos, por causa do trabalho, por opções que eu fiz, pessoais, etc. e tal. Então, voltar a estudar, na verdade, não mexe com... Você acha que assim, eu estou muito ignorante do ponto de vista da arte contemporânea, né? Então eu vou... mas você não consegue mexer só na arte contemporânea. Você desafia, a gente começa a se permitir a criar, né? A autocensura, ela é carrasca, né? Muitas vezes, né? Então, assim, não vou nem tentar, né? Aí, por isso que às vezes eu tentei fazer lá, fiz o projeto, mandei o projeto, porque assim, esse instigar, porque como é que você vai abrir o olho para fora se você não abre o olho para dentro, né? Então, assim, está sendo extremamente desafiador, né? E rico no sentido que está facilitando eu mexer em coisas de décadas, né? Porque a gente ainda tem que ver o que vai fazer com isso, o que vai fazer, vai doar para o Museu Nacional aquela a coleção, né?
Meu pai tem bastante coisa indígena. E aquele sentido de que isso não nos pertence, né? É uma Por, custódia, né? por mais que ele não tenha, nada do que tem em casa tenha sido, sei lá, comprado, roubado, no sentido. Mas eu lembro dele chorando que nem uma criança na década de novo de 70, dizendo assim, se eu soubesse que ajudar, porque os cientistas se ajudavam, né? Se eu soubesse que ajudar no contato das nossas populações indígenas teria dado nisso, ele infartou a primeira vez um pouco depois disso. Eu nunca teria participado. O que acontecia? Eles iam para a Amazônia, eles abriam espaços, e aí encontravam um grupo de antropólogo com os indigenistas, sabe assim? Eu estou falando até anterior aos Vilas Boas, né? Porque o Meirelles é um indigenista pouco, que pouca gente fala dele, né? Mas como o papai era mais velho e tudo, ele falava assim, gente, e isso também é arte, né? Então, assim, você vê, assim, aonde você deve, para quem que você deve contactar, né? Tava tudo certo, a gente ia mandar para o Rio de Janeiro, que eles iam fazer uma... Aí muda o governo, aí, sabe assim, aí todos os projetos que eles iam fazer um museu no Rio, vinculado ao Vitar Brasil, o projeto era super legal, porque assim, vários cientistas, né, brasileiros vinculados, tudo bem que tinha o viés das serpentes, mas assim, os caras que trabalham com venenos, as mulheres cientistas e os projetos da Bahia e do Rio têm sido bem de resgatar nossas memórias. Então, aí a gente Que tava é a tudo certo. ideologia das Aí, revoluções eles chegaram na sua casa? desculpa, Como é que a ideologia das revoluções de 68 chegaram na sua casa? 68, a gente estava nos Estados Unidos. Nossa, E eu lembro que o meu pai e o meu irmão, tontos, foram tontos, porque assim, tontos. Eles tinham adoravam fotografar, e o meu irmão era o quê? Se eu tinha 68, teve aquele quebra-cabra em Washington, né? Então, assim, eles foram lá fotografar. Teve uma hora que eles estavam entre os manifestantes e a polícia, né? Então, aqui a ideologia no Brasil, aí volta a tudo, aquilo que eu te falei, assim, se você fosse ambientalista, você era de esquerda. Eu hoje sou uma pessoa ah, ah, de esquerda, assim, embora não exatamente, mas assim, a gente viu, acho que essencialmente os absurdos do que as pessoas acham que existe só preto e branco, no sentido de ou azul e amarelo. Pronto, não pode ter outra cor, não pode ter outra manifestação, não pode ter nada. eu Eu não estou trouxe, falando no sentido quando você falou, meu racial. pai nunca me tratou como criança, era muito dessa ideologia de 68 de não ter uma hierarquia numa unidade familiar, numa instituição, numa... Ele tinha essa mentalidade. Embora, se você considerar meu pai, ele era considerado de esquerda, né? A gente, inclusive, foi. Ele sempre me ensinou a me manifestar. Eu lembro de ir na OAB junto com ele, quando eu tinha, sei lá, 17, 16, porque eu sempre fui maior do que o meu tom, parecia ser mais velha, né, do que a minha idade. E aí os caras estavam fotografando a gente, mas aí a gente já estava falando de 70 e pouco, né? Mas resvala, ele falava que quando em 68, sei lá, que depois que a gente voltou e começou a estudar no colégio americano, eles começaram a sofrer muita ameaça, porque eles falavam muito, né? Meu pai falava demais e dizia pra gente que não era pra gente se amedrontar. E
ele me contou depois que a única ameaça que fez ele voltar um pouco atrás, e que daí foi que quando eles deram o roteiro do ônibus da minha escola, e o ônibus ia me pegar, ele disse, tudo bem, você quer continuar? A sua filha passa na rua tal, não sei o que, com o ônibus tal. Sabe assim, ele disse, então... E o meu pai era um homem de extrema direita, por definição. Porque meu pai era belga, né? Depois ele teve que fazer a opção de ser só brasileiro, porque você não podia ter dupla nacionalidade. Dupla Ele era nacionalidade. funcionário público, né? Então, na década de 70 também, o funcionário público não podia ter dupla personalidade. Personalidade é ótimo, né? Dupla nacionalidade. Né? Dupla personalidade a gente tem, mas o atalho foi ótimo, porque era isso, porque meu pai era monarquista. Ele falava assim, olha, filha, parlamento para resolver, a monarquia porque o cara é ensinado a falar. Assim, mas a Artistas, gente podia... né? O que eu conversava com eles era interessante, assim, às vezes em alguns eventos tinha um artista comunista e um monarquista e não tinha essa polarização que a gente tem hoje, onde as pessoas não se falam. Não, eles se encontravam e tinham um bom debate, né? Porque também uma coisa que o Brasil tinha, que a gente tem que retomar, é que também existia um ótimo... Então, eles tinham muita questão da liberdade, essa postura de que a criança tem que pensar, a criança tem que raciocinar. Meu pai tinha conversas comigo assim, sobre drogas, sobre coisas que ele falava Isso assim, olha, eu... o lado a ideologia de 68 ao que eu... Então, eu coloco que assim, a gente viveu o contrassenso que foi 68, porque sim, meu pai tinha amigos de esquerda, de direita, porque essa formação da Europa, ela impactou muito na nossa casa. A gente tinha uma liberdade de ideologia, vamos dizer assim. Então, assim, uma liberdade religiosa, porque não é porque eu sou monarquista que eu vou impor a monarquia. A monarquia era tão, como é que chama, proibida quanto o comunismo no Brasil. Você concorda? Mas assim, a gente viveu o absurdo. A minha mãe já era uma pessoa mais de centro-esquerda, se você parar para pensar, né? Mas eles nos colocaram num colégio que nos fez... eu digo que o colégio americano me ensinou a ser patriota, a ser brasileira. Por quê? Porque eles juram a bandeira, eles ensinaram a gente a ter orgulho, né? Então, na hora que eu vi o que aconteceu nesse último tempo, assim, que de repente se adonaram, né? Gente do céu, eu fico... Então, assim, foi rico porque, assim, E o único, ele falou sobre a perseguição política com a gente, ele falou sobre amigos dele, ele disse, olha, não importa se é pessoa de direita ou de esquerda, isso aqui não é sobre política. Então, é sobre poder. Então, isso eles falaram muito bem. Religião também não é sobre se é católico, se é certo, se é errado. Então, a gente leu, teve acesso ao Alcorão. Na minha escola, a gente teve muita coisa comparada sempre. Eu lembro, na questão religiosa, talvez eu não esteja te respondendo, porque não tem uma única resposta, né? Assim, eu não posso dizer, não, nós éramos de esquerda, porque não éramos, né? era mais... Mas a gente não era contra, entendeu? A gente não atuou, assim, meus pais não foram ativamente, eles foram ativos sempre na questão ambiental, né? Mas, assim, os índios, desculpa, os índios não acreditam que a gente, como criança, assim, você vai na igreja, assim, pai, mas e o índio? Ele não acredita em Deus? Aí ele me pegava do lado, eu lembro assim até hoje. Ele disse, olha, filha, deixa eu te explicar uma coisa. Quem diz que Deus não atende por Tupã? Não atende o quê? Por Tupã.
os homens têm problemas, Deus não. Então, na hora ah, então, assim, as pessoas têm a tendência de colocar nome e rótulo em tudo. Então, ele acredita. O que é importante é a pessoa ser correta, a pessoa ser. Se ele chama o Deus dele de A, B ou C, ele fala assim: nunca você vai encontrar no Alcorão, nem na Bíblia, nem no Torá, que as pessoas devem se matar e devem proteger um território X ou Y/Z. Então, assim, eu não consigo nem te dizer qual foi a formação que eu tive, João. Porque, assim, ela era tão alheia. Da mesma forma que eu estava ouvindo isso dentro de casa, eu tive a amiga que, na hora que falou em casa sobre o que o colégio estava dizendo, tomou um tapa na fuça, entendeu? Do pai. A nossa escola foi invadida, as bibliotecárias, a escola americana, né? Na década de 70 foi invadida, porque eu acho que eu vivi mais os efeitos do regime militar do que efetivamente da Revolução de 68. Eu revivi assim, os efeitos. E a gente vivia numa ilha, que era o Colégio Americano. Então, houve uma denúncia que a gente tinha livros subversivos, né? Porque a gente tinha livros, sei lá, a gente tinha Das Capital, a gente tinha livros... Ela, né? Oi? Minha avó enterrou livros dela nesse período. Né? Mas assim, o colégio americano era considerado território americano, né? E da mesma forma que houve uma denúncia, as bibliotecárias foram informadas de que os caras iam entrar no colégio e aí elas sumiram com os livros que potencialmente eram subversivos. E assim, viajei em 77, eu acho que eu fui com meu pai para Venezuela. Quando eu voltei, e a única forma que eu podia acompanhar o colégio, porque assim, eu era muito nova, mas é a única forma que eu podia acompanhar o congresso, que ele ia participar lá de especialistas, tudo na área de serpentes, não adianta, né? Cobras, tudo, né? Vai congresso de engenharia, não. A mamãe cuidando de serpentes venenosas. Então, descuido disso. Na hora que eu voltei, um dos trabalhos que eu tinha que fazer era, eu lembro, sabe os sermões do padre Vieira? Era a lição de casa. Uma das lições de casa era tudo que eu tinha estava em inglês, exceto esse livro. Aí, como é que chama? Eu tinha gravações das entrevistas que eu fiz com os palestrantes, que eu tinha que fazer um trabalho para a escola justificar a minha ausência no tempo de aula. Então, eu tinha um cabelo que batia no quadril, crespo, ruivo, um porte de uma pessoa alta, um monte de gravação, um gravador, tudo escrito em inglês, e aí eu quase que eu fui para aquela polícia feminina, fui ser revistada, fui não sei o quê, e a mulher começou a falar comigo. Daí, quando ela achou os sermões do padre Antônio Vieira, tem embaixo um estudo sociopolítico do Brasil. Só que a mulher achou que ela tinha pego uma terrorista mirim, entendeu? Ela tinha tudo contra mim. E eu só saí viva porque meu pai ainda tinha bons contatos dentro do aeroporto. E assim, aí quando a mulher resolveu, e eu era muito sem noção, né? A gente é destemido quando a gente é meio jovem, né?
sincericida, sempre fui. Aí eu virei e falei assim, se você vai consultar aquela listinha negra por causa do padre Antônio Vieira, tô acreditando não. A hora que eu falei isso, a mulher, pronto. Aí foram 2 horas de aeroporto. Então, assim, são coisas que a gente conta com uma certa... Porque deu certo, né? Mas quantas pessoas, Parado quantos uma vez. amigos do meu pai... E, assim, a questão de que o militar protege o militar, não. A gente teve vários amigos da FAB que foram desaparecidos. Por quê? Porque quem fosse a favor do ambiente, a favor do não sei o quê, ou contra as normas, sumia. Sim. Então, assim, a maluquice é que, assim, eu era filha de monarquistas, né? Que eram vistos como comunistas e que, na verdade, ninguém estava preocupado com nada daquilo. Estava só se impondo, né? Minha Nem o, filha de nem o eram vistos comunistas e ninguém está preocupado com nada daquilo. não é, ninguém tá todo mundo preocupado em ou sobreviver, as pessoas sendo mortas por que nem na verdade eu comparo quando a gente tem essas eras malucas assim, é que nem você fazer as cruzadas, né? Não existe nada santo de mandar as pessoas matarem os outros, né? Nada, Sim. até o Papa já fez uma série de... Então, assim, as pessoas arrumam justificativas para seus crimes ou para se glorificar, né? Então, Sim. assim... E Alma, a gente tem é mais uns... tudo muito culpa sua, viu? Porque Ah, você pega e vai porque cutucando a cabeça da gente, aí a gente... eu ia Então, te é isso. perguntar a gente tem mais uns 10 minutinhos, tem algumas coisas que eu queria te perguntar, e com essa história toda, né, qual que é o seu olhar assim para a arte contemporânea? Porque você, né, a tua história não te dá uma visão muito mais complexa dos fluxos ideológicos, dos... Eu vou te falar assim, estranhamente, eu não sou essa pessoa bacana que parece, né? Porque no discurso você fica parecendo também não ter tido um trilho mais caretinha, né? Digamos assim, fez com que eu tentasse me amoldar, né? Então, esses 20 anos que eu passei agora, digamos assim, tentando me adaptar a iniciativa privada, sabe assim? As pessoas não Agora, sabem o que é essa, né? Acho que muita gente está tentando se libertar, mas quando você vem de um histórico muito livre, às vezes você quer se encaixar, né? E é uma, né, uma outra... então, eu era tudo errado. Eu era gorda, cabelo encaracolado, eu era ruiva, eu morava no Instituto Butantan, então, assim, não tinha vizinho, não dava pra você falar. Sabe assim, andar de jeans e camiseta branca e não ser vista? Então, assim, eu passei por isso. Aí a gente tem a fase de aprender a pintar, a escrever e tentar botar para fora esse mundo, né? E aí eu sempre tive muito medo da arte contemporânea, porque assim, eu sempre coloquei que assim, eu não entendo a arte contemporânea. Ela sempre me instigou. Então, assim, eu ia pelo plástico, daí a gente ia nas instalações, e é que nem ver em filme do Bergman, você é mais novo que eu, né? Então, assim, quando eu fui fazer seu curso, foi legal lembrar de que, nossa, teve uma época que eu fui atrás da arte contemporânea. E na verdade, é essa questão de não querer. Eu olho, às vezes, para um grafite, eu não perdi esse olhar para o contemporâneo. Acho que você viveu em Mas casa toda a gestação da arte contemporânea, né? com uma coisa muito clássica, assim, se um dia eu posso até passar os quadros, né, assim, e essa questão de que, assim, eu posso estar deixando de enxergar uma coisa
por ignorância, porque assim, na hora que você pega as instalações ou as obras, e a pessoa é muito mais do que aquele, mesmo que seja tridimensional, mesmo que seja interativo, não é o simples fato de eu entrar dentro de uma obra e interagir com ela que vai me fazer contemporânea, que vai Mas me fazer ponto. atingir e ser veículo e talvez ser uma peça positiva para que a obra se expressa, entendeu? Então, talvez esse senso excessivamente crítico de que assim, não adianta eu só entender. Aí eu preciso entender e tentar ajudar, se for uma coisa que vai no caminho do que eu penso ideologicamente. Nossa, é quase como se a gente entrasse em várias. No caso de alguns artistas, a gente está entrando numa campanha. A gente faz parte de uma campanha. Tem até uma responsabilidade de como você divulga, como é que você propaga, né? É, Essa eu acho é a que o sensação. ponto que você traz, você pode participar e não necessariamente, né, ser uma... Porque a participação tem uma ativação sensorial e tudo, mas não necessariamente desestabiliza crenças modernas, né? E você, né? Então, quando você fala assim, é, é, entender a arte contemporânea, para mim, é mais do que poder chegar numa conversa e dizer, bom, olha, eu conheço fulano de tal. É interessante a expressão dele. ah, ah, tem uma responsabilidade maior no contemporâneo, Sim. né? Porque na hora que você estuda uma coisa que eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas assim, é isso. O meu interesse em estudar arte contemporânea é porque existe uma responsabilidade no conhecimento, sempre, né? Então, eu posso falar sobre o que eu acho do Gustav Klimt, do que eu acho do Van Gogh, do que eu acho porque é uma coisa aprendida, mas aprendida com um E só. A arte contemporânea, ela é apreendida, no meu sentido, assim, de que ela tem dois E's, é uma coisa que a gente pega, né? E você interioriza, e daí você exterioriza uma coisa a partir daquilo. Então, eu até fico, às vezes, um pouco demais para minha cabeça, a sua aula, eu fui tentar acompanhar aquele curso bônus, né? Então, assim, às vezes eu fico um pouco, com perdão do anglicismo, mas assim, sabe aquele negócio de overwhelmed, assim, Tá. assoberbado, né? A gente fica assoberbado, porque é tanta coisa na cabeça. Eu falo assim, não, será que eu estou interagindo certo? Será que eu estou contribuindo, né? Sim, É, sim. É é uma, essa sensação, né? não, ótimas reflexões. Eu não imaginava que ia fazer tanta bagunça na minha cabeça quanto está fazendo, né? É, ter a humildade que não dá para entender a arte contemporânea. Eu acho que é isso, sabe? Assim, não é, é poder fazer as pazes com o que não é para, às vezes não é para entender mesmo, né? É aceitar o estado que às vezes uma coisa nova te desafia, de você, peraí, eu vou sentar aqui um pouco e vou ficar na ignorância, no sentido de que se eu usar os meus conhecimentos anteriores, eu não estou sendo contemporâneo. Se eu julgar isso aqui com o olhar da minha formação, de que isso é acadêmico, isso não é acadêmico, isso é plástico, isso não é plástico, se eu usar um molde, eu vou perder a chance de ser contemporânea. E isso, para mim, que é o que está dando mais, né? Não sei se eu respondi alguma coisa para você, fora você falar assim, a pessoa é caótica, mas é Acho que isso. você faz umas sínteses muito sensíveis e muito bonitas, assim. Acho que
Acho que eu tô até, né, virando para o lado, às vezes, porque eu estou anotando assim, algumas coisas que você tá falando. Eu gosto muito de ouvir isso. Eu vivi em casa, né, de um lado, né, o pai do meu pai era comunista, assim, do Partido Comunista Francês, de carteirinha, ele super, né, e a mãe da minha mãe estudou em colégio de rainhas, e então era quase uma aristocrata, assim. Então, né, meu pai viveu muito intensamente a Revolução de 68, ele tinha 16 anos em 68, né, quando isso é muito impressionável, essas novas ideologias, e isso apareceu em casa, né, apareceu. Então, quando você tinha em casa, às vezes, assim, o meu avô, que era comunista, né, discutindo com meu pai, que era muito... E eu nasci em 77, meu pai tinha 24 anos, então eu nasci 8 anos depois ali dele ser tocado como adolescente, né? Meu pai tinha 24 anos, assim, né? Nasci o que 8 anos depois dele ser tocado como adolescente a Revolução de 68. Então, a minha casa também era um campo ideológico, político, muito... Minha mãe é expatriada, né? Minha mãe perdeu a pátria, assim, perdeu a cidadania egípcia e né, eles foram expulsos do Egito. Então, eu nasci também com essa intensidade, assim, de reflexões. Então, me sensibiliza muito a sua história. Inclusive, eu gravei a semana passada um desses episódios, dessas aulas que a gente publica às terças e quintas no YouTube, um episódio sobre imigração, sobre esse estado né, do imigrante, sobre essa alma, essa sensibilidade do imigrante, onde você sai de casa e quando você volta não te reconhecem mais como alguém que veio de lá. Então você vive nesse eterno estado de estranhamento. E eu falo de algumas exposições de arte que tratam disso. Eu não sei se eles já subiram, se eles vão subir ainda essa aula. Isso me interessa bastante, porque assim, fora a família, né? Fora essa questão, assim, que não dá para, porque senão a gente fica muito eu-centrado, né? Mas assim, várias famílias que eu conheço, assim, o pessoal, uma parte da família foge da Rússia, da Ucrânia, né? Da Rússia, Ucrânia, na Revolução dos Czares. A família do meu pai, que era aristocrática, né? Que tinha até sofre com as guerras, aí perde tudo. E aí esse povo também, a avó do outro lado da minha sobrinha, né, a outra avó, eu fiquei sabendo recentemente que eles tinham tudo de um dia para outro na região da Lituânia, né? De um dia para outro tem que sair fugido. Então nós temos muitos brasileiros de origem europeia que viveram a perda total né? E ou o cara se revolta ou o cara entende que, peraí, né? Aí ele questiona, E a sua né? história é muito, por isso que me interessa esse seu olhar ali sobre a arte contemporânea, porque a sua história é muito, né, você esse caldo né, de tanta coisa que você, às vezes até como você falou, não é de esquerda, não é de direita, um lado via comunista, o outro lado via como monarquista. Eu acho que esse Assim, fluxo... inadequado, sabe? Assim, acho que é uma palavra... Porque assim, a pessoa olha de fora, assim, nossa, a pessoa tem uma vida super... Família, tudo redondinho, nada, não tinha nada. Sim. Nada de redondo, né? E aquela vontade de ser, porque o adolescente, ele quer ser redondo, né? Ele quer ser parte. É porque bate na identidade, né? É quando E aí, eu nunca ia ser parte, né? Também tentei ser parte na Universidade de São Paulo, eu não era parte. Porque eu era aquela pessoa que o pessoal, quando chegava no departamento, a pessoa trabalhava com cobra, né? Com animal silvestre. Todos os silvestres, serpente. Aí fui para os Estados Unidos, aí fiz bolsa sanduíche, aí voltei. Aí, assim, eu era tão inadequada que o sistema, ele só... desculpa, a gente se sente até um pouco usado. E eu falei isso. Gente, quando vem um gringo que fala francês, que fala alemão, que eu falo um pouco, né? Falo muito bem o inglês, mas eu falo um pouco de francês, um pouco de alemão, um pouco de espanhol, né? Aí quando vem um gringo, vocês vêm e me mostram como se eu fosse um bichinho de zoológico, né? Porque eu sou útil, né?
vou levar o gringo para jantar, né? Mas na hora de abrir o espaço para a universidade, sabe, assim, para o diferente, que a universidade devia ser universal, né? Não, eles E querem hoje ela é tudo menos isso. eles querem uma trilha coerente de... né? Então, assim, bom, isso depois, assim, a gente vai por... Então, assim, aí você fica assim, será que eu tô... Gente, eu não consigo ser adequada e encaixar em nenhum aspecto, nem físico, nem ideológico, nem... Sim. Nossa, mas é... Eu estou adorando a conversa, mas eu tenho que ir agora ao meio-dia. Inclusive, eu tenho uma aula que eu vou fazer agora sobre pensamento complexo, né? Então, me ajuda a situar essa nossa conversa. Pensamento complexo, né? Eu gostaria de entender. E aí eu quero pedir desculpas para quem está assistindo, no sentido de que é isso, assim, a vida da gente eu achei que a gente ia interagir, inclusive, com as pessoas, né? Assim, no sentido de que, mas não dá, né? Eu acho que Estamos aqui. outra é interagir com as pessoas, mas essa foi legal porque a gente passou a te conhecer melhor e a gente pode marcar e continuar a conversa aí de onde a gente parou. E tem pessoas que fazem o curso com a gente, alguns colegas que assistem, muitos, né, assistem essas lives e passam a te conhecer mais para a gente poder trocar melhor ali durante as aulas. Até porque às vezes a gente consegue contatos com os próprios colegas, né? Quem está assistindo ou quem faz parte do grupo. Porque assim, de repente, vocês têm... de repente tem um fotógrafo interessado em vir aqui me ajudar a fotografar as peças indígenas, porque elas são poucas, mas elas têm o valor de pertencer à década de 50, seriam interessantes objetos de estudo, sabe? Assim, porque você tem... Porque a gente juntou todos os indígenas e considerou que é um erro, assim, considerar africano como se tudo fosse a mesma coisa, né? São culturas. Porque certamente tem entre a nossa comunidade aí algum fotógrafo interessado nisso. Acho que você tem que colocar um brief na comunidade e aí acho que alguém vai se manifestar e vai querer ajudar com isso. E eu sou bem contemporânea no sentido do Facebook, né? Porque eu tenho um certo... aquela super exposição, assim. Sim, sim. Eu brinco que hoje foi a Leonina que apertou aquele negócio que quero participar, porque a Libriana não teria feito a live. Porque o meu ascendente é leão, então aí ficou assim. Alma, super obrigado aí por esse momento, Leonino, e a vontade de compartilhar. Aí agora a Libriana vai ficar, você não devia ter falado isso, você devia ter falado aquilo. Foi uma alegria aí a gente poder aprender com a sua história e vamos ver se a gente marca aí uma continuação dessa conversa, porque acho que tem muito e aí para as pessoas verem aquela parte mais bonita aqui. Que delícia. Aí, se vocês quiserem vir, são bem-vindos. Tá bom? Vamos marcar, eu vou. É Ibiúna, um prazer. Não é longe de São Paulo, vá, gente, pelo amor de Deus. Tem coisas que e olhar esses artefatos indígenas também vai ser um prazer. Obrigado aí pelo... Eu é que agradeço e agradeço que as pessoas interajam assim, de uma maneira um pouco mais humana, né? Sim. Eu acho que é isso que é importante. Sim. Obrigada, viu, João? Obrigado, Desculpa o chacoalhão aí do celular. Tchau, tchau. Até mais, bom dia.